Olá pessoal da primeira série Colégio de Lins, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom retorno às aulas online. Vamos aproveitar bastante, nossas ferramentas novas. Pessoal, para iniciar, nós vamos estudar o capítulo 3, a história da filosofia e seus métodos, dando continuidade ao assunto que a gente começou antes do recesso já, né? Nós já vimos o capítulo 2, assim, através das videoaulas, e vamos dar continuidade. Bom, aqui nesse capítulo, vocês vão entender um pouco no que seria a filosofia e o que seria a história da filosofia, que muitas vezes as pessoas confundem. E às vezes elas também acabam entendendo que a filosofia ela é somente você estudar autores que já morreram, pessoas que não estão mais influenciando a vida do cotidiano, do nosso cotidiano, e não é bem assim. A filosofia, como vai dizer o livro de vocês, em determinado momento aí que a gente vai ler, vai dar uma olhada, é um museu vivo, um museu vivo de ideias. Então nós vamos estudar essa história sim, mas nos sentindo parte dessa história, sabendo que nós fazemos parte dessa história, nós a construímos, né? Então, passando aqui, nós vamos perceber que na abertura, do livro tem uma imagem. Essa imagem é muito famosa, certo? A gente vê aí Platão e Aristóteles, representados no centro, bem no centro da imagem, vocês observam esses dois personagens em destaque. E se vocês olharem mais atentamente, vocês vão perceber que Platão aparece com o dedo apontado para cima e Aristóteles com a mão espalmada para baixo. E esse gesto dos dois filósofos aí, tem um significado, tem um sentido, tá? Segundo algumas interpretações dessa obra, que em primeiro lugar é uma obra renascentista. Quero lembrar a vocês que nós vimos algo sobre o Renascimento, antes da nossa desse isolamento, nós estudamos. O Renascimento é um movimento cultural que envolve várias áreas, a filosofia, a arte, e é um movimento que tem a ver com, digamos assim, a saída do homem das suas influências mais religiosas, para centrar-se mais na sua capacidade racional de resolver os seus problemas sozinho, tá? Então essa obra renascentista de Rafael Sanzio representa o afresco, no centro do afresco aí, na escola de Atenas. E o que é que significa a mão espalmada de Aristóteles para baixo e o dedo de Platão apontando para cima? Isso mostra o método desses dois filósofos. Enquanto Platão ele estava centrado num método um pouco mais idealista, sempre falando das realidades ideais, portanto para cima, Aristóteles falava mais sobre as questões materiais, por isso que ele aponta para a matéria, para baixo, para este mundo aqui, o aqui e agora, onde nós vivemos. Então, é uma representação da metodologia desses dois autores. Como vocês viram no título, nós temos assim, a história da filosofia e seus métodos, Por isso que nós iniciamos com essa demonstração de dois métodos, porque os filósofos, eles não vão concordar, Para vocês terem ideia, Platão e Aristóteles tinham uma relação de mestre e discípulo, se respeitavam, inclusive Platão aprendeu bastante coisa, digamos assim, de sua filosofia com Sócrates, e Aristóteles aprendeu com Platão, mas mesmo nessa relação de respeito, eles não tinham pudor de discordar. Quando eles precisavam discordar de algo, eles discordavam, tá? Então, os métodos dos filósofos, eles divergem. E essa é a riqueza da filosofia, não é verdade? Porque se nós, por exemplo, sempre concordássemos em tudo com todos, como é que a gente ia ter o debate? Não teria essa riqueza que é proporcionada pelo diálogo e pelo debate. Lembrando que a filosofia ela tem como recurso
né? Ela nasceu exatamente dessa necessidade, né? De argumentar, de debater, ok? Então, passando aqui, nós vamos estudar um pouquinho, né? As duas formas de relação entre filosofia e história, que são duas áreas que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, que são áreas afins, né? Elas se relacionam. Então, qual é a relação entre filosofia e história? Vamos estudar duas. Primeiro, nós vamos estudar a história da filosofia, entender o que é a história da filosofia, e depois vamos entender o que seria a filosofia da história. Parece brincadeira, né? História da filosofia e filosofia da história. Mas vocês vão ver, né, que não é uma diferença tão simples, tá? É uma diferença realmente que nos leva a entender que a história e a filosofia têm a sua importância, né? Elas têm, assim, as suas características, mas tem também aquelas peculiaridades, aquelas coisas que são próprias de cada área, tá? Iniciando, aí em negrito, em destaque, vocês estão vendo a história da filosofia, certo? Se a gente fosse resumir, de uma forma bem simples, a gente poderia dizer que a história da filosofia, ela é um grande passeio, certo? É um grande passeio pela filosofia. É você mostrar em cada tempo, em cada momento histórico, como é que os filósofos se comportavam, quais eram os temas que eles achavam interessantes, o que é que eles gostavam de discutir, porque nós sabemos que todo pensador é filho do seu tempo. Então, se o momento histórico ele é de tensão, de conflitos, então esses pensadores eles vão abordar esses temas, tá? Se é um momento um pouco mais otimista em algum setor, em alguma área, eles vão enfatizar esse otimismo e assim por diante. Então, resumindo, se a gente pudesse fazer assim dizer de uma forma bem genérica, é um grande passeio pela filosofia. No livro de vocês, né, aprofundando um pouquinho mais, nós temos o seguinte, que as correntes filosóficas, né, os debates, as ideias, eles são frutos, né, de grandes marcos, de grandes acontecimentos, tá? E aí tem uma divisão, existe uma divisão clássica na história da filosofia. Do mesmo jeito que, quando o professor de história vai passar o conteúdo, ele diz assim, gente, isso aqui é história medieval, isso aqui é história antiga. Dentro da filosofia, segue-se, né, essa periodização clássica, tá? Então, quais são os períodos da história da filosofia? O período antigo, o período medieval, o moderno e o contemporâneo. Eu coloquei aqui para vocês uma linha do tempo que facilita muito, né, a compreensão. A gente consegue, através assim da imagem, a gente consegue compreender e fixar melhor. Se vocês observarem, na parte rosa, que é a parte que ficou destinada à filosofia antiga, nós temos nomes, né, de vários pensadores aí, e temos aqui no início, no século VI a.C., Tales de Mileto, ok? Tales de Mileto, que é considerado o primeiro grande filósofo da história. Acima, vocês têm aí 3 nomes, né, bem próximos um do outro, Sócrates, Platão e Aristóteles. Esse é o trio clássico da antiguidade, da filosofia, né, que a gente chama de antiga, tá? Sendo assim, Sócrates primeiro, né, que foi mestre de Platão, e Platão, que foi mestre de Aristóteles. Na sequência, nós temos, ainda na parte rosa, né, embaixo, aí temos o Epicuro e o Plotino. Temos Sêneca lá em cima também. Isso é uma parte da filosofia antiga que nós chamamos de filosofia helenística. Faz parte das filosofias helenísticas, que estão também na antiguidade. Na parte laranja, vem a filosofia cristã, que nós ainda vamos estudar na segunda série, tá? Nós vamos iniciar lá a segunda série do médio com esse assunto, ok? Isso significa dizer que na primeira série fica destinada, a primeira série é destinada à filosofia antiga, basicamente, tá? Então, é a base de vocês
aliás, é a base da filosofia que vocês estudam agora. Essa filosofia antiga que a gente chama de clássica, tá certo? Bom, na parte laranjinha, Santo Agostinho, Santo Anselmo, Guilherme de Ockham, Santo Tomás de Aquino, todos esses pensadores aí desenvolveram temáticas religiosas, preocupados com a questão da salvação da alma, da existência, né, da alma, as realidades metafísicas, então toda essa temática mais assim, religiosa, tá? Depois, na parte roxa, vocês estão vendo alguns nomes importantes, alguns mesmo, porque são muitos, então aí nessa linha do tempo a gente tem aqueles que são mais lembrados, né? Nós temos Kant, Hegel, Descartes, John Locke, todos esses filósofos modernos. E na parte azul, né, por fim, nós temos a filosofia contemporânea. Aí nós temos um nome invocado e grande, Wittgenstein. São aqueles nomes que eu sempre sugiro para vocês colocarem nos filhos de vocês, né? Quando vocês forem chamar o menino para comer, vocês gritarem esse nome aí, né? Wittgenstein, Sartre, Nietzsche, Karl Marx, Habermas, nós temos aí também Russell e assim por diante, tá? Essa filosofia contemporânea, ela é a filosofia que está presente também nos dias atuais. Estamos nesse período, nessa fase. Por isso que vocês têm aí 3 pontinhos, como se fosse de continuação, tá certo? Bom, gente, isso daí é para vocês terem uma noção, vocês se situarem historicamente, compreendendo essa linha do tempo. Claro que vocês não vão precisar ficar aqui memorizando esses nomes todos, né? Eu tenho que saber agora todos os nomes de quem é clássico da antiguidade, de quem é do período cristão, né? Não é isso não, é para vocês se situarem, tá certo? Na sequência, a gente já tem, já muda um pouco, né, de assunto, porque nós estávamos falando de filosofia assim, o que é que cada período histórico era mais importante para os pensadores, quais eram os temas, tá? Agora a gente vai começar a mudar um pouco e a gente vai perceber que o foco dessa segunda parte é a filosofia da história. A filosofia investigando a história. Aí você pode até se perguntar, mas o que é que tem de interessante para se investigar na história? Tem muita coisa, né? Porque os historiadores, ou o pessoal que faz o que a gente chama de historiografia, eles vão se deter aos fatos. E eles vão, né, e é muito importante que eles façam isso, eles vão tentar mostrar para a sociedade, para nós, como é que se deram os fatos, como é que ocorreram os fatos e o que é que isso impacta na história dos povos, né? Mas, o que é que a gente está vendo aqui? A filosofia, ela vai tentar fazer o papel dela, né, que ela faz isso com todas as outras coisas que ela se propõe a estudar, ela vai fazer um grande aprofundamento do que é a história, tá? É a mesma coisa de quando a gente tem a filosofia da ciência, a filosofia da religião, a filosofia investigando profundamente a religião, investigando profundamente a ciência, e agora a gente está falando sobre filosofia da história, então vai investigar profundamente a história, tá? Qual é o objeto? Qual é o objetivo, aliás? Questionar o que significa a história e como e se nós podemos compreender essa história, de que maneira a gente pode compreender. E assim, gente, a história humana, ela trata basicamente de acontecimentos, né, acontecimentos sociais. Esses acontecimentos sociais, quando pensados, né, quando refletidos, a gente consegue entender os sentidos, né, os eventos que estão por trás desses acontecimentos. Então, o grande foco da filosofia da história é exatamente esse. É tentar pegar um evento social que talvez a gente já tenha até naturalizado, né, a gente não tenha o hábito de refletir sobre,
Mas, como vocês sabem, a filosofia ela gosta de refletir sobre tudo, né? Dependendo do enfoque e da intenção do que é narrado, né, a própria ideia de fato social pode ser questionada. Exemplo, o que é o fato social? O fato social é uma coisa, é um acontecimento presente em todas as sociedades, né? A religião é um fato social. Por quê? Em todos os momentos históricos, em todas as sociedades, de todos os tempos, sempre se observou a existência desse fenômeno, desse fato social, tá? Claro que com as suas diferenças, né? Com as suas formas de se manifestar. A gente tem o politeísmo, a gente tem o monoteísmo, a gente tem dentro do monoteísmo várias manifestações diferentes, enfim, né? Então isso é um fato social. A filosofia pode perguntar, pode questionar. Realmente, esse fato social, ele é assim, dado por certo, ou a gente pode questionar alguma coisa, né? A gente pode se perguntar, por exemplo, é só uma pergunta, tá, gente? A gente pode se perguntar, por exemplo, será que o homem necessita mesmo de uma religião para viver? Eu estou questionando um fato social. Se a gente perguntar para uma pessoa religiosa, que tem alguma crença, ela vai dizer, claro que nós precisamos, porque sem Deus nós não somos nada, né? Se não fosse a religião, eu não poderia passar por isso aqui, eu não poderia sobreviver, eu não poderia superar, né, alguma situação. Se a gente perguntar para uma pessoa que não seja tão ligada na religião, ela pode descartar e ela pode falar, não, tranquilamente a sociedade sobreviveria sem. Tá? Então, isso é um questionamento de um fato social. Ok? Na sequência, a gente tem um questionamento aí, um aprofundamento, que começa com uma pergunta engraçada, né? História da filosofia ou filosofia da história? Até mesmo a memória utilizada quando se narra ou quando se conta a história pode falhar e pode confundir as informações, né, e os acontecimentos. E por esse motivo, a história deve se basear também e principalmente em documentos, né? Então, a história ela tem que se apegar a formas comprovadas, a maneiras comprovadas, a registros, porque se não fossem os registros, por exemplo, quando surgiu a escrita, né, a gente sabe que a tradição oral era a maneira das pessoas se virarem. Então, os próprios mitos, as próprias narrativas míticas, elas eram cantadas ou narradas. Mas a partir do momento que surge uma forma de registrar, fica mais fidedigno aquilo ali, né? Então, a gente tem também uma forma mais eficaz, mais eficiente, mais efetiva de transmitir esses conhecimentos. Então, se precisa de documentos. Tá? E, além disso, né, a noção de história depende de conceitos filosóficos também. Tá? Por quê? Pensar sobre a realidade envolve pensar sobre os eventos do tempo, sobre as ações humanas, os acontecimentos sociais, né, o sentido, né, das coisas. E dessa maneira, o ser humano, sendo um ser pensante, necessitando pensar, necessitando dar significado, dar sentido para as coisas, essa é uma atividade que não cessa, né? Se a gente for parar para pensar um pouquinho, a atividade do pensar, ela não é aquela atividade da pessoa que não tem o que fazer e fica parado olhando para o nada, né? E a pessoa está ociosa, está fazendo o quê? Está ali pensando na vida. A gente ouve isso, né? As pessoas falam, fulano não quer fazer nada não, ele está pensando na vida, né? Essa não é a atividade do pensar filosófico, né? O pensar filosófico é aquele que nós percebemos que está presente na história do homem quando ele, por exemplo, atribui sentido, atribui significado às coisas ao seu redor. Ele não vai pensar somente quando ele diz assim, estou pensando que daqui a 30 minutos começa a minha outra aula. Daqui a 10 minutos eu preciso parar para comer. Eu preciso lhe fazer uma ligação. Esses são pensamentos corriqueiros, né? A nossa atividade cerebral ali, né,
funcionando. A reflexão filosófica, pensar filosófico, é quando o ser humano para, por exemplo, e pensa numa atitude que ele teve pela manhã e ele se arrependeu e ele não queria repetir aquilo. É quando ele faz uma autocrítica, né? Quando ele para pensar que podia ser uma pessoa melhor. É quando ele para refletir, por exemplo, sobre existe uma realidade depois da morte? Existe eternidade, existe céu, existe inferno? Essas coisas, esses questionamentos sobre realidades que outras áreas do conhecimento não se detêm a fazer. A biologia, por exemplo, dá ótimas respostas, né, sobre a vida, sobre os organismos, sobre a nossa parte fisiológica, mas quando você for perguntar para alguém o sentido da vida, você não vai perguntar para o biólogo, porque o biólogo vai falar que é nascer, se desenvolver, reproduzir e morrer. E você vai ficar meio frustrado. Aposto que você vai ficar meio triste, né? Poxa, só isso. E o biólogo, como a área dele é aquela, ele vai achar que deu uma resposta super satisfatória, né? Então, essas realidades que requer que a gente dê sentido, né, dê um significado maior para as coisas, é a atividade filosófica, é o pensar filosófico, tá? E a filosofia faz isso até mesmo com a história. Na verdade, como eu costumo dizer para vocês, a filosofia, ela se mete em tudo que é assunto, né? Ela é assim, é a vocação para a totalidade, né? A filosofia tem essa vocação para a totalidade, tá? Pessoal, voltando um pouco lá a história da filosofia, o que a gente estava falando no início, ela também se apresenta como busca e construção de métodos de investigação, como vocês estão vendo aí em negrito, né, em destaque, certo? Ela também compara métodos, e vocês vão ver que ao longo da história, né, os filósofos, eles debatem, discutem sobre esses métodos, mas é uma questão também de complementaridade. Eu vou dar um exemplo. Tem na história da filosofia moderna duas correntes, dois grupos de pensadores que investigavam qual é a fonte mais segura do conhecimento. Alguns diziam que eram os nossos sentidos. Como assim os sentidos? Tato, olfato, paladar, nossa sensibilidade. Não sentimento, não confunda. A gente não está falando ainda da parte das emoções, a gente está falando dos nossos órgãos sensoriais, né? Então, alguns diziam assim, o que eu vejo, o que eu ouço, o que eu posso tocar, essa realidade é confiável. Fora disso, não dá para confiar. É aquela famosa frase, tem que ver para crer, né? Tem que tocar, né? Então, pessoas assim, desse grupo, elas eram chamadas de empiristas. Essa palavra vem de emperia, que em grego quer dizer sentidos. Outro grupo que rivalizava, né, com essa ideia era o grupo dos racionalistas. Essa palavra vem de ratio, razão, né, em latim. Eles diziam, não, os sentidos não são de confiança, porque eu posso ver algo e me equivocar. Eu posso sentir um cheiro e confundir com o cheiro de outra coisa, se eu não estiver observando, né, se eu não puder enxergar, só indo pelo sentido do olfato. Então, a razão é confiável, os sentidos não. E ficaram nessa disputa, né? Nessa rivalidade aí. Veja só, métodos de investigação sobre o conhecimento, que são métodos diferentes, tá? Só que vem uma pessoa mais tarde, um filósofo mais tarde, chamado Immanuel Kant, e vai dizer, todos estão com razão, né? Tanto os sentidos quanto a razão podem ser confiáveis, desde que o sujeito se coloque como o sujeito crítico e faça a distinção entre aquilo que pode ser verdadeiro e o que pode ser falso. Então, veja, o tempo todo, né, esses dois grupos estavam falando coisas acertadas, né, realidades que realmente faziam sentido, mas eles só estavam assim muito polarizados, né?
Eles estavam rivalizando demais e esquecendo de observar o que podia ser de complementar a teoria um do outro, tá certo? Então isso acontece muito, né, dentro da filosofia. É uma característica da filosofia, tá? Bom, aí nós temos que o saber filosófico, ele vai se desenvolver de diferentes formas, né, diferentes maneiras e em diferentes épocas, tá? Mas apesar disso, a gente percebe que existe uma certa conexão, uma noção de continuidade nas discussões propostas pelos filósofos. A gente percebe assim que tem, por exemplo, na filosofia cristã, né, percebemos que da primeira fase da filosofia cristã para a segunda há um período grande, um intervalo de 800 anos. E a metodologia desses filósofos eram diferentes, né? Eram metodologias diferentes. Mas tem uma certa continuidade. Eles continuavam apegados à religião. Eles continuavam focados no assunto chamado Deus, né? Então existe uma certa continuidade, tá? Como também há uma continuidade no sentido de mudança, né, de foco, mudança de assunto, de acordo com o desenvolvimento da história. Quando você observa isso lá na mitologia grega, né, que vocês estudaram já, os gregos acreditavam que os deuses dominavam os acontecimentos naturais, o destino do ser humano, né, o que é que o ser humano podia fazer e não podia. Quando ele descobre que há uma realidade material, ele vai descobrir a ciência, ele vai junto, né, que a filosofia é a mãe de todas as ciências, né? Então, quando eles começam a filosofar, eles vão descobrir que existe uma maneira também racional de explicar as coisas. Ele vai saindo, né, de um âmbito puramente metafísico e vai entrando numa questão mais científica. Então, a gente percebe uma certa continuidade, tá? Pessoal, mantém-se, né, vamos ver aí o texto, mantém-se o conhecimento e o trabalho das obras anteriores, de maneira que cada momento filosófico é uma discussão com o passado. Então, ninguém começa uma discussão do nada. O filósofo, quando foi mudar do assunto religioso, né, para um assunto mais voltado para si próprio, né, a questão de sair da religião e para o momento do renascimento, que era o antropocentrismo, veja, ele não fica antropocêntrico do nada. Tem um momento anterior, que é o momento que ele rejeita, né, que ele vai abandonando aos poucos, vai se afastando para chegar em outro. É isso que a gente chama de continuidade, tá? Então, existe ali uma base, tá certo? Existe um momento anterior que influencia o indivíduo, que fez com que as ideias dele fossem construídas, né? Ninguém constrói ideias do nada, tá certo? E nós temos aqui aquela parte que eu tinha chamado a atenção no começo, que é a parte do Museu Vivo de Ideias, que tá aí, ó, em negrito, tá certo? Veja só, tem dizendo assim no texto: mantém-se o conhecimento e o trabalho das obras anteriores, de maneira que cada momento filosófico é uma discussão com o passado da filosofia, que se apresenta como um museu vivo de ideias. Olha só que coisa maravilhosa. Museu vivo é um museu porque a gente tem uma base histórica, a gente tem um passado, mas é vivo, porque continua influenciando a nossa vida, porque continua movimentando o nosso pensar, porque continua nos fazendo refletir, é presente, é atuante na sociedade, na nossa vida. A interpretação dos problemas e dos conceitos filosóficos vai mudar, vai variar de acordo com a visão e a intenção do período em que são lidos, né? Como nós vamos ver mais adiante. Então, não adianta esse preconceito, essa ideia que a gente ouve, né, muito assim, as pessoas dizendo: a filosofia é estudar aqueles caras lá, parece história, né? A gente vai estudar aqueles caras lá que já morreram, mas eu não sei o que esses caras têm a ver com o nosso momento. Quando você pega um livro como a Política, de Aristóteles, é muito atual. Quando você vai lá no Maquiavel, né,
já um período um pouquinho mais próximo do nosso, né? A gente vai ver lá no Renascimento Maquiavel falando no Príncipe sobre a estratégia política, como ela é, a política como é de fato, né? Então nós percebemos assim, puxa, como é atual. Tem gente que lê e diz assim, professora, quando eu estava lendo, eu estava achando que ele estava falando dos políticos de hoje, da política de hoje, né? Porque as reflexões sobre o ser humano, né, sobre os valores, sobre tudo que envolve o convívio entre os indivíduos, podem mudar um pouco de aspecto, podem mudar bastante de aspecto de acordo com os eventos. Mas o ser humano, na sua essência, digamos assim, tem algo de singular que em todas as épocas se repete, né? Por exemplo, ser um ser pensante é uma característica que une, né, todos os seres humanos de todos os tempos e de todas as nações, todas as culturas diferentes. Então, reforçando mais uma vez, a filosofia como um museu vivo, que tem um passado, mas que tem também uma atuação, tá? Bom, na continuação aí tem umas atividades, né? Tem 3 perguntas que eu gostaria de discutir com vocês. E aí a gente vai discutir cada questão, né? A gente vai ver aí cada questão e depois vocês podem estar pegando o livro e vocês podem estar respondendo, né? Colocando aí no papel mesmo, né? Uma resposta. Essa atividade eu tirei da página 7, certo? Na página 7 a gente tem 3 perguntas sobre essas discussões que nós estamos fazendo. A primeira questão é: qual é a diferença entre a filosofia da história e a história da filosofia no que se refere ao objeto de estudo? Está perguntando assim, o que cada um estuda. Vamos ser bem breves, né? Que é uma resposta que exige é uma pergunta que exige uma resposta objetiva, direta, não tem muito o que questionar. A filosofia da história tem como foco a história. Eu vou investigar a história. E a história da filosofia tem como foco a filosofia, a maneira como a filosofia se comporta ao longo do tempo. É simples, né? Repetindo, a filosofia da história tem como foco a história e a história da filosofia tem como foco a filosofia, como ela se comporta ao longo do tempo, ok? Na segunda questão, pergunta: por que podemos dizer que a história da filosofia pode ser compreendida como um museu vivo de ideias? É isso que a gente acabou de discutir. É um museu vivo de ideias porque tem uma base, né, uma história lá atrás, né, tem a sua herança, mas continua em movimento. Então, como a filosofia continua em movimento, é viva, não é verdade? Só pode estar em movimento quem está vivo, tá certo? Então, é um museu, está lá no passado, com a sua história, né, com a sua herança, mas continua em movimento, certo? Na terceira questão, nós temos assim: por que a ideia da história enquanto mera narração de fatos sociais pode ser questionada? Bom, gente, por que nós podemos questionar a história como se fosse apenas uma grande narrativa do que aconteceu? Né? Porque nós sabemos que o que aconteceu, né, vai impactar também no futuro. Nós, enquanto nação, por exemplo, país, né, Brasil, temos um funcionamento, uma forma de funcionar hoje, digamos assim, deficitária em várias áreas, mas isso pode fazer parte de quê? Da nossa história, né, do que está lá atrás. Então a gente não vai falar da história somente como uma narrativa, não faz sentido, né? Isso pode ser questionado e cabe à filosofia questionar, né? Por quê? Porque tem várias perspectivas diferentes acerca dos eventos, né? Vários autores podem ter perspectivas diferentes a respeito de um tema,
Então tem aquele filósofo, tem aquele pensador que enxerga um fato social de uma forma, o outro pensador enxerga de uma forma diferente, tá? E essa é a contribuição que eu falei para vocês, que enriquece a nossa matéria, né? Nossa filosofia. Certo? Bom, gente, para finalizar, nós temos uma última parte que eu achei bem importante a gente dar continuidade, deixar aqui, encerrar com ela, que é sobre a origem e o sentido da filosofia, certo? Nós temos, assim, uma forma de caracterizar a filosofia, né? Tá dizendo assim que a filosofia é uma atividade humana. Parece bobagem dizer isso, parece redundante, mas é importante dizer. Por quê? Os outros animais, né, eles têm as suas atividades e nós temos até algumas atividades, digamos assim, em comum, né? Nós temos instinto também. A nossa parte instintiva, em alguns aspectos, parecida, né, com os outros animais. Mas o que é que nos diferencia, afinal de contas? Né? O que é que faz com que tenha algo de peculiar, de diferente? É exatamente as motivações das nossas atitudes, né? Aquilo que nos faz agir, tá certo? Então, essas motivações, esses interesses, essas circunstâncias diversas, elas são as motivadoras, tá? Ela não é apenas um apanhado de opiniões, né, de pessoas tomadas como célebres, tá? A filosofia não é só isso. Pessoas que são geniais, pessoas que são, digamos assim, acima da média, né, como a gente diz. Não, filosofia não é só isso, tá? Se a filosofia surgiu e ela existe até hoje, ela persiste até hoje, é porque ela é importante, ela tem algo de fundamental, né? Ela tem alguma coisa de especial, como eu falei para vocês, quando eu falava da atividade do biólogo, né? O biólogo que responde muito bem aquelas questões que são da biologia, mas que não pode responder algumas questões que são propriamente humanas, né? São questões um pouco mais inquietantes, tá? Aí nós temos aqui, né? No texto, continuando. Se a filosofia surgiu e persiste até hoje, é porque sua importância é fundamental para o nosso existir e para a nossa cultura, independentemente se ela é ocidental, oriental, né, ameríndia, enfim, tá? Mesmo que o estudo científico e acadêmico da filosofia ainda seja focado na filosofia que é produzida aqui no Ocidente. Então, assim, o que é que o texto está querendo dizer? Que o que nós chamamos de filosofia, nós pensamos ser algo que veio só do Ocidente, como se não existisse também um saber oriental, né? Não existisse saber em outros, né, em outros lugares e, digamos assim, diminuindo um pouco a importância desses saberes, tá? Filosofar é próprio do ser humano. Filosofar é próprio do ser humano, independente do lugar de onde ele veio, tá? Hoje em dia, os grandes filósofos conhecidos, né, na sociedade são ocidentais, né? Nós temos digamos assim, há uma importância, se dá uma importância maior na história da filosofia, tá? Bom, ao mesmo tempo que esses filósofos, né, ocidentais, eles sabem reconhecer e eles dão importância também a outras formas de filosofia, além da ocidental, né, como as filosofias orientais, tá? E outras como a árabe, né, e a africana. Inclusive, na Idade Média, a gente tem uma contribuição, né, da filosofia árabe, que levou à tradução de muitos textos de Aristóteles, tá? E que ajudou os filósofos medievais a entenderem melhor Aristóteles e produzir as suas ideias, tá certo? Pessoal, então, essa parte aí da origem da filosofia, tá? A gente não está falando aqui
precisamente de onde ela surgiu, né? Qual foi o lugar, a gente está falando mais assim sobre a inquietação que levou o ser humano a filosofar, né? Bom, apesar disso, tá? Não chamamos de filosofia qualquer forma de investigação. Nem tudo que a gente pensa, como eu já falei para vocês, é exatamente filosofia, certo? Embora, como está dizendo aqui no texto, embora ela tenha certa amplitude nos seus problemas, nos seus métodos, nem tudo que se relaciona ao pensamento recebe o nome de filosofia. Então, a filosofia é o pensar, mas é um pensar refletido, é um pensar aprofundado, tá? Bom, então, como está dizendo aí no texto, por isso nós falamos de uma história da filosofia, a gente precisa situar historicamente onde foi que precisamente alguém começou a sistematizar, alguém começou a pensar em organizar esse conhecimento que chegou a ser, né, conhecido como filosofia. Então é por isso que tem que ter uma história. Então eu não sei se vocês estão acompanhando, mas veja só, a filosofia ela não é um patrimônio somente de um povo, né, somente de um grupo especial de pessoas, mas ao mesmo tempo não se pode banalizar. A gente não pode dizer que qualquer coisa é filosofia, tá? Então é isso que o texto quer ponderar, quer equilibrar, tá certo? Aí nós temos aqui. Pode-se questionar então se haveria, para o conhecimento humano, o objetivo de cristalizar o seu saber em uma forma definitiva, o que seria, de certo modo, o fim da história do conhecimento. Eu posso limitar, né? Delimitar o saber de uma forma definitiva. Olha, isso aqui é saber, isso aqui não é. Isso aqui é conhecimento, isso aqui não é. Né? Eu posso fazer isso? É um questionamento. Não se pode fazer isso de forma radical. Ser radical. Ah, só é filosofia isso aqui, tá certo, gente? Só essa parte, né? Só essa parte aqui do mundo é capaz de produzir filosofia. Isso aqui não. Isso é ser radical, né? Então, a filosofia tem realmente uma história, precisa se entender essa história, mas também nós não podemos fazer algo muito radical, né? Pronto. E temos também uma forma errada, né, muito errada de entender a filosofia, que é a partir de uma perspectiva que a gente chama de positivista. O que é o positivismo? O positivismo é um movimento que surge já no século XIX, que dava muita importância para a questão científica, tá? O que não é uma coisa ruim, né? A ciência não é uma coisa ruim, mas se dava tanta importância para a ciência e dizia que tudo que era metafísico, tudo que era religioso, tudo que fosse desligado diretamente da ciência, não tem importância, né? Então os positivistas diziam isso aí, né? Esses assuntos assim sobre questões metafísicas é tolice. Coisa de quem não tem o que fazer, né? Então não se pode ter essa perspectiva, tá? Então, o que é que essa perspectiva positivista faz? Pega tudo que é metafísica, né, que é realidade metafísica, e coloca como algo a ser superado pela ciência. Precisamos superar a realidade metafísica. Precisamos agora dar um conhecimento sólido para as pessoas, comprovado, experimental. E é a fala de muitos hoje, né? As pessoas dizem assim: eu não gosto disso aqui porque não pode ser testado, eu não vou dar importância para esse assunto, porque o que me interessa é a ciência, é a palavra da ciência, né? Em alguns assuntos tem que ser a palavra da ciência. Se você estiver procurando a cura de uma doença, é claro que a ciência tem que dar a palavra, né? Eu vou vacinar um filho, vou vacinar uma pessoa a partir de uma comprovação de que aquela vacina vai funcionar e não vai fazer mal, pelo contrário, vai proteger, vai imunizar. Aí a ciência tem que dar a sua palavra, aí a gente precisa se agarrar, né, nesse conhecimento científico. Mas existem vários outros assuntos e várias outras preocupações humanas que estão ligadas a uma outra realidade, a uma outra, outra temática, né? É outra coisa, certo? Quando alguém, por exemplo, chega e diz assim: poxa,
Eu queria entender qual é o sentido da existência, né? Por que a gente nasce? Né? Por que a gente está aqui? Por que existe o mal? E por que o mal, ele às vezes, ele ganha uma proporção tão grande e as coisas boas, elas parecem que não acontecem na mesma proporção das ruins, né? Esses questionamentos existenciais, essas coisas que mexem com a cabeça do homem, são assuntos importantes também, né? Não é a ciência que vai responder isso, tá? Então, o que é que se diz aqui? Que essa visão positivista, ela é radical, né? É uma forma mais radical, tá ok? Essa consideração nos leva a pensar, aqui no texto diz, que as ciências modernas, como a física, a química, a psicologia, por exemplo, são substitutas da filosofia, cumprindo a função de desenvolver o conhecimento de maneira mais aperfeiçoada que a filosofia, né? Isso também seria o fim da filosofia. Então, se nós tivermos essa visão, né, de que a ciência responde tudo, né, não precisa mais de filosofia, né? Bom, as discussões conceituais da ciência e nas mais diversas atividades humanas, né, no entanto, mantém acesa a indispensabilidade da filosofia. Então, resumindo, filosofia é indispensável, né? Essa é a boa notícia. Para quem gosta de filosofia, para quem não gosta, nós temos que nos acostumar, né? Vamos tirar esse preconceito, tá? Ela é indispensável, gente. Não dá para responder tudo somente com uma área. Todas as áreas são importantes e todas elas têm as suas temáticas, tá? Gente, para encerrar, nós temos aqui duas questões. Essas duas questões estão na página 8. E eu quero que vocês tentem responder, tá? Vamos ler aí para dar um direcionamento para vocês. Na quarta questão, diz assim: de acordo com o texto, é possível falar do fim da filosofia em dois sentidos. Quais são eles? Tá? Dentro desse texto, né, que vocês puderam, que a gente leu agora, quais são esses dois sentidos? E na quinta questão, fala: o que nos permite falar de uma história da filosofia? Eu quero que vocês pensem nessas duas questões, tentem responder. E no nosso momento de interação, a gente vai iniciar a aula já, né, com essas respostas que vocês podem ter para essas duas perguntas, tá? Estou muito ansiosa por esse momento, né, a gente poder interagir. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.